Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Graça e paz da parte do nosso Deus para a tua vida logo agora pela manhã. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que temos nessa manhã de podermos começar mais um dia. Quero pedir a Deus logo agora pela manhã que esteja aí ao seu lado, conduzindo a sua vida, a sua família, abençoando você. João, lá na ilha de Patmos, escreveu o livro do Apocalipse, as palavras belíssimas que estamos lendo agora pela manhã. Eu sou o Alfa e o Ômega, as duas primeiras letras do alfabeto grego, a primeira, Alfa, e a Ômega, a última. O princípio e o fim. O Senhor estava dizendo ali para aquela comunidade, olha, eu sou o começo, eu sou o fim, eu não tenho início e também não terei fim. Portanto, vocês podem confiar em mim que posso suprir todas as vossas necessidades. E acredito que nessa manhã é o que nós precisamos fazer. Nós podemos a cada dia, a cada manhã, é o que nós temos feito, renovar a nossa confiança e estudar um capítulo da Bíblia, depositando a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós estamos lendo e estudando o capítulo, os livros, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, e nessa manhã convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A comunidade de crentes precisa ser conhecida como a igreja do amor. Cada motivação, decisão e ação de todo membro do corpo de Cristo deve ser baseada constantemente no amor. A palavra-chave aqui no capítulo 8, no verso 1, é irmãos. Veja que o apóstolo Paulo está tentando levar a igreja de Coríntios a entender que era necessário viver como uma comunidade de amor, para que se tornasse mais atrativa e, consequentemente, aqueles que estivessem lá fora pudessem olhar para essa comunidade, vendo como modelo de amor e pudessem então tomar a sua decisão em seguir a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa aqui no capítulo 8 como um provai e vede. Ele começa a revelar para os irmãos ali da igreja de Coríntios, falando dos irmãos de Macedônia, como sendo irmãos modelos. Irmãos que eram humildes, simples, passando por momentos difíceis na vida, tribulação, como ele menciona no verso 2, mas foram irmãos que estavam com os seus corações abertos para ajudar os irmãos de Jerusalém quando eles estavam passando por dificuldade. E ele estava então agora falando aqui aos irmãos de Coríntios, vocês precisam também ter o mesmo sentimento que esteve lá com a igreja dos irmãos de Macedônia. Eles olharam, passando por dificuldades e vendo a necessidade dos irmãos de Jerusalém, reconheceram que eles precisavam ser benevolentes para com aquelas pessoas. No capítulo 8, o verso 2, nós podemos ver, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os irmãos aqui da Macedônia, eles tomaram uma atitude na vida. Primeira coisa que eles fizeram, como você pode ver no verso 5, eles se deram a Deus por completo. Esta é a prova, essa é a atitude que todo cristão precisa tomar na vida. Um cristão precisa primeiramente se dar para Deus, renunciar o eu, se colocar nas mãos do Senhor. Consequentemente, quando ele fizer isso, ele terá um coração aberto para ajudar aqueles que estão passando necessidade. Quando nós não sentimos desejo de ajudar o nosso semelhante, é porque nós estamos distantes do Senhor. Quanto mais próximos nós estivermos da pessoa de Jesus Cristo, nós teremos um coração aberto para ajudar aqueles que carecem de Jesus Cristo. E é o que estava acontecendo aqui com os irmãos de Macedônia. Eles estavam passando por dificuldades e nos momentos difíceis ancoraram no Senhor, confiaram no Senhor e, consequentemente, eles estavam dispostos a repartir o pouco que eles tinham com aquelas igrejas que estavam passando dificuldades. A obra de ajudar ao próximo é uma obra que Deus espera que todos nós, como seres humanos, possamos fazer, porque é de origem divina. Deus, quando permite que o ser humano trabalhe dessa forma, haja com generosidade, o ser humano está moldando o seu caráter. Deus está trabalhando conosco. Um coração egoísta jamais consegue sentir e se voltar para o seu semelhante com os olhos para poder ajudar alguém.
Mas quando Deus permite que nós possamos devolver ou entregar parte daquilo que Ele nos abençoa, Ele está trabalhando com a nossa vida para que nós possamos ter um coração mais humilde, mais generoso. O apóstolo Paulo ele quis transmitir aqui no capítulo 8 também que a nossa vida precisa refletir o caráter de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 8, o verso 9: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O apóstolo aqui estava então falando à igreja de Coríntios: vocês precisam olhar para o exemplo de Jesus. É por isso que vocês precisam se espelhar na pessoa dele. Ele, rico, se fez pobre para ajudar aqueles que estavam passando dificuldades. Não pode ser diferente com vocês. Vocês possuem um poder aquisitivo maior. E olhando para a igreja, o exemplo dos irmãos de Macedônia, eram mais humildes. Eles acabaram ajudando aqueles que estavam passando maior necessidade. Vocês também precisam ter um coração como o coração de Cristo, mais humilde, para que possam olhar para aqueles que estão passando por necessidade e reconheçam que precisam ajudar também essas pessoas. Nós podemos ter todo o conhecimento bíblico, conhecer as profecias, ter versículos decorados, podemos conhecer os 66 livros que contém a Bíblia, mas se nós não tivermos amor, nenhum valor possui. É o que ele já tinha escrito nos capítulos anteriores. Eu posso ter o dom de língua, o dom de profecia, eu posso fazer tudo dentro da igreja, ter todos os dons, mas se eu não conseguir amar o meu semelhante, de nada adianta. Jesus Cristo veio aqui nessa terra expressar como é que nós devemos viver com respeito ao nosso semelhante. Todos nós precisamos imitar a Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Em Jesus nós encontramos a verdadeira fonte do amor. Em Jesus nós encontramos as verdadeiras características de um verdadeiro cristão. Em Jesus eu encontro a minha referência. Em Jesus eu encontro a maneira como eu devo viver nesses últimos dias que estou vivendo aqui nessa terra. Aqui nós encontramos alguns princípios que devem reger o nosso coração. Primeiro, o coração é que orienta as mãos. O tamanho da generosidade revela o tamanho do amor. O excesso de recursos de um supre as necessidades de outro, a fim de promover a igualdade. Quem precisa um dia poder ajudar aqueles que agora o ajude, caso este venha a ajudar. Os recursos dados por Deus não devem ser acumulados, pois podem estragar e arruinar a vida, principalmente a vida espiritual. Deus condena a mesquinharia, pois é, na verdade, o egoísmo. Entendo nessa manhã a mensagem de Deus para mim e para você, o capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. Nós precisamos ter um coração mais generoso para com o nosso semelhante. Os nossos olhos precisam estar estendidos para aqueles que estão fora da igreja, mas nós também precisamos olhar para aqueles que estão dentro da igreja. Já parou para observar se dentro da sua comunidade existe alguém que está carecendo da sua ajuda? Das nossas orações, de repente de uma visita, de repente de uma peça de roupa, de repente de 1 quilo de alimento, de repente de uma palavra de incentivo. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus daqueles pelos quais um dia nós viveremos por toda a eternidade. Eu quero nessa manhã pedir a Deus que Ele mova o nosso coração nessa direção dessa mensagem e nos ajude a cada dia a vivermos uma vida mais ligada ao Senhor e que nós possamos também amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos nessa manhã, guia a nossa vida, perdoa os nossos pecados, fica ao nosso lado. É o meu pedido, é a minha oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.